Olá, mais uma vez, bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui retomando o nosso curso de formação e acompanhamento terapêutico do Atenda. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1, que se chama A Reforma Psiquiátrica e o Surgimento do Acompanhamento Terapêutico. Iremos então, nesse momento, apresentar os antecedentes da reforma psiquiátrica e também 3 importantes experiências institucionais de substituição do manicômio, algum dos seus pressupostos ou paradigmas institucionais, na seguinte sequência. Então, primeiro, os antecedentes da reforma psiquiátrica. Segundo, David Cooper e a antipsiquiatria, falando então a experiência da Vila 21, a experiência inglesa de reforma psiquiátrica. Depois teremos um outro momento que será tratada aqui, a psiquiatria democrática italiana, pensando então, mencionando um autor fundamental que é o Franco Basaglia. E aí nessa experiência a gente tem como experiência emblemática a experiência de Trieste, E por fim teremos também uma outra experiência que é a psicoterapia institucional francesa, orientada aí pelos escritos, pela criação de Jean Noury, e aí, portanto, a experiência institucional de Laborde. Laborde quer dizer a borda em francês. Então, o objetivo do nosso trabalho aqui hoje é descrever alguns recortes destes mesmos paradigmas institucionais, porque assim a gente vai ilustrar pontos de avanço ou de debate da reforma psiquiátrica. A gente vai apresentar também as suas críticas e os seus impasses e aproveitar os recortes eleitos para criar ou apresentar a vocês uma caracterização mais geral do que seria a função clínica do acompanhamento terapêutico. E dessa ideia também, ou a partir desses recortes, a gente também vai sustentar uma premissa muito importante. Então a gente vai sustentar essa ideia ou dizer que o acompanhamento terapêutico não surgiu como se fosse uma geração espontânea, ou não surgiu de forma descolada do movimento da reforma psiquiátrica. Isso, portanto, nos implica afirmar, dizer então que o acompanhamento terapêutico ele é fruto da reforma psiquiátrica e, como eu gosto de dizer, uma provocação, também pensar que o acompanhamento terapêutico é função emblemática da reforma psiquiátrica. Bom, então vamos lá. Inicialmente a gente vai pensar aqui os antecedentes, ou o seu surgimento, ou o que aconteceu anteriormente, para pensar esse movimento social de suma importância, a luta antimanicomial que se deu à luz ou a partir aí do final da Segunda Grande Guerra. Então, os seus antecedentes. Houve um momento histórico, um fato histórico muito importante na década de 30, no século XIX, na França. Um senhor que se chamava Pierre Rivière, ele teve um ataque de loucura, uma explosão, e ele assassinou a sua família. Tem um livro que eu gosto muito, um livro de um pensador francês, um filósofo, Michel Foucault. O Foucault, faz uma análise deste ato histórico quando ele se propõe a realizar uma análise de discurso dos prontuários da época, quando aconteceu esse assassinato, entendendo aí que o Foucault se interessa muito por essa questão de pensar que as práticas discursivas institucionais são práticas de exercício de poder. Então, esse assassinato ocorrido nos anos 30 do século XIX propiciou um dos casamentos, entre aspas, mais poderosos que existem até hoje, a aliança entre a psiquiatria e o mundo do jurídico.
Neste momento, quando surge este assassinato, cria-se aí uma nova demanda para o Estado, porque então, até então, todos os criminosos loucos eram julgados pela justiça comum e eram também encaminhados às prisões, aos cárceres comuns da época. Quando se cria essa intervenção, quando surge essa intervenção da psiquiatria que diz: olha, judiciário, você não pode julgar o Pierre Rivière como se fosse um criminoso comum, porque ele foi acometido por uma explosão de desrazão ou acometido por uma crise de loucura, né? Neste momento surge aí também uma questão de política pública, porque então o Estado se viu convocado a ter que dar conta desta nova demanda. O que fazer com os seus criminosos loucos? Julgá-los na justiça comum? Não é mais possível. Então, pensar as práticas institucionais, surgem, portanto, os manicômios judiciários para, na perspectiva da época, tentar oferecer tratamento a estas pessoas, né? A gente tem aí pessoas importantes, expoentes atores sociais relevantes, protagonistas desse momento. O primeiro que eu cito aqui deles era o Pinel. O Pinel, ele trabalhava na Salpêtrière, um hospital geral importante ali francês, né, em Paris. E ele, Pinel, tinha uma hipótese clínica. Ele acreditava que, para alguns, o cérebro humano era mais suscetível às mazelas do contexto social e que, por isso mesmo, né, essa fragilidade do cérebro, né, propiciava a eclosão da loucura. Então, Pinel, né, nessa perspectiva de pensar que as mazelas do contexto social suscitava no cérebro mais suscetível, né, era um gatilho para a explosão da loucura, então o Pinel pensava que a sua terapêutica estava considerada como uma terapêutica ou nomeada como um tratamento moral. O que o Pinel propunha? Ele propunha a prática do silêncio, os banhos terapêuticos, né? Ele propunha, por exemplo, que na instituição um louco não poderia conversar com outro, porque a conversa ou o encontro era também gatilho para disparar esse desconforto, né? Enfim, tinha essa terapêutica. O Esquirol, discípulo do Pinel, também na Salpêtrière, trouxe também contribuições importantes aí para a gente pensar. Esquirol dizia: ora, a Salpêtrière, ela está como, entre aspas, um balaio de gatos. O que isso quer dizer, um balaio de gatos? Ora, que todas as pessoas que estavam ali, de alguma maneira, ou ocupando o lugar de exclusão social, ou então aqueles que provocavam, questionavam o poder vigente do absolutismo, né? Todos eles eram excluídos e colocados nesse hospital. Né? Paris, por exemplo, nessa época, tinha 500 mil habitantes e 8 mil deles estavam confinados nesta instituição, ou seja, 1,6% da população de Paris estavam lá na Salpêtrière. Era um depósito de excluídos, de loucos. Todos que estavam ali, em alguma maneira, como eu já dizia, questionavam a ordem absolutista. Então eram leprosos, prostitutas, moças defloradas antes do casamento, ou seja, né, os ideais vigentes, aquele que não se adequavam, iam para lá. Então, o Esquirol, ele tinha ali uma proposta de criar uma instituição com uma demanda específica para o tratamento. Ora, se o Estado se viu convocado na política pública a ter que tratar dos seus cidadãos loucos e criminosos, então Esquirol intervém e diz: é necessário uma
intervenção ou uma montagem institucional de tratamento para tratar somente da loucura, né? Bom, é importante frisar que tanto Pinel quanto Esquirol eram humanistas, bem intencionados, né? Tinham ali um propósito ou um olhar humanizado diante do tratamento da loucura, porém, o que eles propuseram naquele momento histórico não condiz ou não condizia com aquilo que o Estado esperava deles. Né? Quer dizer, a gente pode então dizer que à luz dos olhos do Estado, né? O Estado então julga o tratamento humanista como um fracasso total, né? Porque não atendia às suas expectativas. O que o Estado queria? A domesticação dos corpos. Aliás, essa é uma questão muito cara também para o Foucault. Né? Pensar as práticas institucionais como práticas discursivas na perspectiva da domesticação do corpo. Então, vejam, a coisa deu errado para o Pinel e para o Esquirol. Né? Por quê? Porque seus pressupostos teóricos, sua visão de homem, né? Aquilo que orientou a sua proposta de terapêutica, né, não alcançou o efeito esperado, né, pelo Estado. Pelo contrário, a gente pode até brincar aqui, eu vou dizer, Pinel ofereceu o ouro para o bandido. O que eu quero dizer? O argumento do Pinel de dizer que o cérebro suscetível era ou mais frágil, era o que gerava, o que eclodia a explosão de loucura, ou então que justamente o cérebro de alguns, né, era a causa orgânica ou etiológica, né, para a explosão de loucura, né? Se esse argumento estivesse correto, né, como de fato pensou-se que era, né? E se o Estado, querendo a domesticação do corpo, apoiado nessa prerrogativa, né? O que faz então o Estado como política pública? Né? Cria a lobotomia, ou seja, né? Com isso, em alguma medida, reforça a hipótese teórica do Pinel. Né? O problema é o cérebro, simples, a gente vai lá, abre a cabeça do cara, tira o cérebro, faz a lobotomia, né? E aí os corpos ficariam bem domesticados, né? Ficariam ali bem quietinhos. Né? E claro, inicia-se aí o espetáculo, o show de horrores das práticas manicomiais nas instituições fechadas. É importante ressaltar que as práticas de show de horror, ou esse espetáculo de violência e degradação da experiência humana, mesmo inclusive, eu posso dizer assim, essa ruptura da identificação dessas pessoas com a condição de humanidade, essas práticas horrorosas que perduraram por décadas, né, estiveram presentes até a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando ocorreu o Holocausto, quando ocorreu o ápice do show de horror, que foi aí, Hitler com a ascensão do nazismo e as experiências ditas científicas, entre aspas, claro, com os corpos dos judeus, dos negros, dos homossexuais. Né? Quando vem o espetáculo de show de horror da Segunda Grande Guerra, a partir dela, no pós-Segunda Guerra, movimentos sociais importantes começaram a surgir na nossa história, produzindo aí questionamentos igualmente importantes com relação às práticas dos manicômios fechados. Comparando justamente as experiências ou o cotidiano destas instituições a campos de concentração. Então, aí é neste momento que surge a luta antimanicomial, e aí é neste momento, inclusive, que vem e se inaugura o que nomeamos e que está presente até hoje, a reforma psiquiátrica. Bom, vamos falar agora das comunidades terapêuticas da Inglaterra, experiência inglesa de reforma psiquiátrica,
tendo o seu expoente maior, o autor nomeado David Cooper, que escreveu Psiquiatria e Antipsiquiatria, um livro importante nesta literatura. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um breve comentário e dizer que estas comunidades terapêuticas que a gente vai teorizar aqui, essa experiência, por exemplo, da Vila 21, orientada pelo pensamento de David Cooper, isso não tem nenhuma relação com as comunidades terapêuticas orientadas pela religião evangélica, presentes nas políticas públicas aqui no século XXI no Brasil. É de outra ordem, tá? Acho que isso é importante para que você não faça confusão ao pensar que o que nós estamos debatendo aqui hoje no Brasil em termos de política pública tem alguma relação com o que eu vou teorizar e apresentar, mesmo que de uma maneira sucinta para você. Isso que eu vou apresentar para você como um eixo teórico ou como uma experiência importante da história da psiquiatria e da reforma psiquiátrica. Então vamos lá. Também para marcar uma posição. Não defendemos aqui política pública com religião. E eu também defendo a ideia do Estado laico. Bom, posto isso, vamos lá. Comunidade terapêutica, experiência da Vila 21, David Cooper. Experiência pioneira na reforma psiquiátrica. Experiência importante. Qual que é o seu pressuposto, né? Então Cooper dizia: a instituição ela é reprodutora de violência institucional devido às suas relações hierarquizadas. Ele toma como relação emblemática a posição do médico psiquiatra com o usuário, com o paciente. E vai dizer, a posição de poder do médico psiquiatra, a gente precisaria criticar essa posição e pensar o quanto que ela reproduz uma certa lógica positivista de psiquiatria clássica, né? É pensar um pouco assim, o psiquiatra na relação com o seu paciente, acaba por colocá-lo numa posição de objeto que comprova a sua própria ortodoxia teórica, né? Por exemplo, a questão ali das classificações das doenças mentais, né? Tomar o louco como objeto da sua própria ortodoxia teórica, por exemplo. E é isso que o Cooper vai criticar e vai dizer, essa lógica um tanto advinda, oriunda da própria formação de uma medicina clássica, ela, ao ser reproduzida nas instituições manicomiais, acabam por cronificar a subjetividade daquele que recebe esse tratamento. Então, é uma questão para se pensar, será que essa hierarquização serve, funciona, é eficiente, por exemplo, para a gente pensar as práticas do cotidiano institucional? Essa é a provocação. Então, o David Cooper propõe pensar a instituição, toma a Vila 21 como um experimento e, como paradigma, como eixo norteador central deste modelo experimental de substituição do manicômio fechado, Cooper, vai propor a horizontalização das relações institucionais. Ou seja, ele quer com isso subverter a lógica de poder dada na instituição natural aí da instituição, né, ao perguntar para o psicótico, para o doido, como ele, por exemplo, gostaria de ser tratado. Vejam que isso já é uma revolução nas práticas ou nos poderes ou nas cristalizações de posições na instituição. Porque até então, o médico psiquiatra, oriundo de uma formação clássica positivista, ele é aquele que detinha o saber, ele é aquele que poderia dizer para o seu paciente o que era melhor para o seu paciente. Quando Cooper propõe a horizontalização das relações institucionais e propõe dar voz ao usuário, por exemplo, para o usuário pensar,
entre outras coisas, como ele quer ser tratado, isso gera uma subversão importante também nessas mesmas relações institucionais. Deste modo, foi pensado, então, que as decisões no cotidiano institucional deveriam ser tomadas de forma coletiva. As assembleias, né? Então, essas assembleias, onde circulava a palavra dos usuários, familiares, dos técnicos, dos enfermeiros, né, dos auxiliares, enfim, era uma tentativa de subversão dessas práticas totalizantes da psiquiatria clássica. Incluir, por exemplo, os familiares nisso era algo que gerava ali um efeito importantíssimo, né? E que trazia novos olhares, arejava o próprio contexto ali, o cotidiano institucional. Né? O Cooper, ele alertou sobre a dificuldade de cada profissional lidar também com a sua respectiva loucura. Isso é importante. Né? Acho que esse é outro ponto que me interessa muito para a gente problematizar aqui, que é, ora, né, brincando, trazendo aqui o ditado popular, de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Então, assim, aqueles que se propõem a tratar da loucura ou trabalhar com a loucura, caberiam a eles também, primeiramente, reconhecer que eles mesmos, ou nós mesmos, também temos nossos aspectos obscuros ou de enlouquecimento. Né? Porque aí se coloca uma questão importante que é, bom, se a gente quer problematizar as relações institucionais, se a gente quer pensar na sua horizontalidade, o que se preconiza então aí é a ideia de se aproximar do fenômeno loucura. Ao fazer isso, a gente vai ter que ter cautela, a gente vai ter que também reconhecer os nossos próprios núcleos, né, para que a gente não mergulhe, não afunde junto com eles. Bom, posto isso, falando dos pressupostos institucionais das comunidades terapêuticas, agora eu vou falar o que é a comunidade terapêutica e o acompanhamento terapêutico, o que eles têm a ver com isso. No Brasil, a gente tem uma história importante, né? Eu gosto de dizer que o acompanhamento terapêutico é uma invenção argentina e uma construção latino-americana. O AT está presente em vários países da América Latina, uma presença importante também na Espanha. Há registros do debate do AT em países de língua portuguesa na África, ou seja, a gente tem já a perspectiva do acompanhamento terapêutico surgindo e tomando raízes em contextos distintos. Né? Ele surge na Argentina, quando tem a ditadura argentina, colegas argentinos fogem da dureza da ditadura argentina, de 76 a 83, muitos deles vêm para o Brasil, e aí se começa essa questão aí do acompanhamento terapêutico. Né? Tem aqui um trabalho que é importante, do Ebrahim, que ele conta essa história. Então, no Brasil, por exemplo, a gente vê a figura do auxiliar psiquiátrico, figura essa que também estava presente nas comunidades terapêuticas, né? E a passagem do auxiliar psiquiátrico para o amigo qualificado e também para o acompanhante terapêutico. Nós vamos falar disso no curso, quando a gente entrar na discussão sobre o tema da amizade no acompanhamento terapêutico, mais adiante em outra aula. Por ora, o que eu quero dizer ou marcar? Que historicamente, por exemplo, no Rio de Janeiro, a clínica Vila Pinheiros, né, ela, quando teve o recrudescimento da ditadura militar no Brasil, teve essa instituição, ela foi fechada, era considerada subversiva, de esquerda, né? E aí os auxiliares psiquiátricos que ali estavam presentes, eles foram convocados por algumas famílias a irem trabalhar nas suas respectivas residências com os pacientes que estavam ali. Isso é um ponto importante, porque a gente pode pensar aí o germe de uma ideia que eu também vou sustentar mais adiante aqui no curso,
essa noção do profissional que leva consigo um olhar institucional. Isso é importante, né? Então, o auxiliar psiquiátrico de membro de uma equipe, ele mesmo, imbuído do seu próprio olhar institucional, passa a ser a própria instituição. Isso é importante, tá? E a gente vai voltar nisso mais para frente. Então, estar com o paciente, ao respeitar como este paciente, em seu modo singular, reproduz o seu mundo. A ideia da proximidade é uma ideia importante. Isso que a gente fala, a horizontalização das relações institucionais, esse é um aspecto para a gente pensar a posição ou extrair disso elementos importantes para caracterizar a função do acompanhante terapêutico. Alguém que está próximo do paciente, né? Comer pão juntos, fazer algo juntos. Essa ideia, né, de estar próximo, vinculada à discussão da amizade no acompanhamento terapêutico, como aquele, por exemplo, que não recrimina o seu amigo, suas esquisitices, o seu cheiro fedido. A gente sabe que a loucura tem cheiro. Então são coisas que realmente interessa a gente pensar essa noção de proximidade, horizontalidade e mesmo essa questão da amizade. Porém, não vamos fazer isso de modo ingênuo, né? Eu acho que tem uma questão importante para a gente pensar também na perspectiva aqui da crítica. Então, agora vamos para a crítica dessa experiência institucional. É verdade que a antipsiquiatria do Cooper traz uma contribuição muito importante quando ela se propõe a subverter a lógica de perpetuação de poder e de violência na relação clássica que havia entre o psiquiatra de formação positivista clássico, né, e quando ele tomava o seu paciente como objeto de comprovação de sua ortodoxia teórica. É importante pensar a horizontalização das relações institucionais. Porém, o aproximar-se da loucura por si só é inviável. Não funciona essa ideia de que, ao se aproximar pura e simplesmente do louco, que isso estaria nos garantindo o tratamento. Um pouco aquela ideia da pessoa que está se afogando em alto mar, né? E que vai o salva-vidas para tentar salvá-lo. Se o salva-vidas chega e cola muito perto do corpo daquele que está se afogando, talvez, pelo seu próprio desespero, corre-se o risco de todos os dois, a pessoa que está se afogando e o salva-vidas, todos os dois morrerem, afogarem juntos, né? Então a gente tem que considerar que na questão do tratamento da loucura, não há como a gente pensar que estar junto é o suficiente, né? Quer dizer, são posições assimétricas. Portanto, a gente tem que considerar que tem alguém que sofre, né, e um outro que oferece tratamento. Isso está no debate da mudança de nome de auxiliar psiquiátrico para amigo qualificado e acompanhante terapêutico, né? Há implicações disso nessa história. Eu acho que é super importante a gente dizer isso aqui. A gente não pode perder de vista a dimensão da amizade. Iremos tratar disso à luz daquilo que eu acredito, como pensar em termos psicanalíticos, a pertinência dessa discussão da amizade na minha proposta de trabalho. Mas também podemos mencionar uma pessoa importante aqui, um personagem histórico, o Gregório Barenblit, que veio da Argentina e se instalou em Belo Horizonte, e que no primeiro livro sobre acompanhamento terapêutico publicado no Brasil, A Rua como Espaço Clínico, ele, Gregório Barenblit, defendia que nesta mudança de nome de amigo qualificado para acompanhante terapêutico, ele, Barenblit, defendia a ideia de não perder de vista esta dimensão da amizade e da proximidade. Isso é importante, né? Importante pensar como é que a gente sustenta essa proximidade,
porém também considerando uma certa assimetria de posições. O que a gente vai ver mais para frente, ao trabalhar o texto sobre a amizade do nosso companheiro Gabriel Pulice, pensar talvez numa amizade profissional ou num cálculo de grau de amizade, sem perder de vista o contexto clínico. Mas isso é uma discussão que a gente vai ver lá para frente. Por ora, o que eu acho que é importante dizer é, por um lado, a gente critica a posição da antipsiquiatria por ser insustentável, porém, vamos considerar que alguma proximidade ela é necessária, mesmo que a gente reconheça uma certa assimetria nestas mesmas posições. A psiquiatria democrática italiana, a experiência de Basaglia em Trieste. Vamos lá. Então, pensando primeiro no seu pressuposto, a ideia central que orientou essa experiência italiana de substituição do manicômio é: a sociedade produz loucura e exclusão social e cabe a ela mesma criar seus mecanismos de inclusão social, de modo a reparar as suas próprias contradições. Aqui a gente frisa a importância das leis jurídicas, né? Também uma ideia importante, a reurbanização da cidade para incluir o cidadão louco em seus espaços públicos, uma questão aí para pensar os centros de convivência, as cooperativas. Então vamos lá. A proposta institucional de Trieste, que se deu em 1971, ela tem, no primeiro momento, tinha a expectativa de realizar uma abertura da instituição fechada, de modo a propiciar ou criar uma circulação de duas vias, ou seja, de dentro da instituição para fora, para a cidade, e também da cidade entrar na instituição. O que os teóricos dessa experiência idealizaram foi assim: pensar primeiro passo ou primeiro estágio disso, aquilo que fora proposto por David Cooper na comunidade terapêutica, ou seja, reformular o contexto institucional e, ao mesmo tempo, produzir esta porosidade institucional, ou seja, uma perspectiva de que a cidade possa entrar nos espaços institucionais e que a instituição possa também habitar a cidade. Para isso foi necessário uma reurbanização da cidade, né? E também uma revisão de concepção de loucura e emancipação econômica dos usuários. Isso é uma ideia importante. Por quê? Porque esses colegas, né, o Basaglia, Rotelli, eles tinham uma expectativa ou acreditavam, ou enfatizavam a ideia de expandir os espaços de liberdade do louco. Isso é um ponto importante, um ponto que merece ser destacado. Isso faz também articulação com o que a gente vai teorizar depois, a pertinência da economia solidária. Mas voltando aqui, o que eu quero marcar é esse ponto institucional de um jeito mais sucinto, né? Essa proposta de reformulação da instituição e problematizar um aspecto, a relação da psiquiatria democrática italiana com o acompanhamento terapêutico. Então, uma coisa que a gente pode pensar, que é consenso em todas as perspectivas, em todas as abordagens no acompanhamento terapêutico, essa ideia de aproximar o psicótico ao tecido social. Portanto, da gente pensar como construir, entre aspas, um guia particular para cada paciente, de modo que este paciente consiga construir, na sua singularidade, os pontos de ancoragem dele com a cidade e, com isso, expandir os seus territórios de circulação. Também outro ponto importante
é pensar que as ações do AT, do acompanhante terapêutico, elas estão voltadas para a construção desses mesmos pontos de ancoragem. Isso é uma estratégia de enfrentamento à alienação psicótica. Ou seja, cabe a nós, acompanhantes terapêuticos, criar, produzir acontecimentos de modo que o corpo do psicótico e a sua subjetividade se volte, se enderece às ofertas de laço da cidade. Pensar, portanto, o laço social como uma alteridade ao sujeito psicótico. Pensar um pouco essa ideia do laço social como um estatuto de chamado. Aquilo, por exemplo, que o Lacan nomeia como l'appel, o chamado, ou seja, uma alteridade que permita convocar, retirar o psicótico do seu próprio abismo, do seu próprio mergulho da loucura. Isso, portanto, cabe a nós também pensar como é que a gente vai interrogar a cidade e sua organização, né? Por exemplo, a gente pode pensar que a cidade ela está totalmente orientada ou moldada, seu funcionamento, em função da lógica do capital. O acompanhante terapêutico visa subverter isso. Pensar, portanto, a rua, as experiências do cotidiano, o para-acompanhante e acompanhado como duas pessoas que circulam pela cidade na perspectiva de fazer enfrentamento a essa mesma lógica do capital. Por exemplo, né, tem uma passagem ali no A Rua como Espaço Clínico, quando se comenta ali que o para-acompanhante e acompanhado conseguem um sanduíche fora de linha de uma lanchonete, de uma fast food importante que conhecemos aqui. Veja só que coisa interessantíssima. Toda a lógica de produção de sanduíches, de hambúrgueres, e de repente o acompanhado ele se interessa em comer um sanduíche que escapa a essa linha de produção. E ele vai lá e consegue. Então essa é a imagem, essa é a ideia, essa é a proposta que eu estou aqui sugerindo para vocês se deterem na leitura aí do texto. Bom, com relação à crítica, acho que é isso importante dizer, há uma crítica da experiência italiana, porque essa experiência ela leva à radicalidade essa ideia da inclusão social. Isso é importante. Porém, a experiência italiana, ao menos nos seus primórdios, pareceu desconsiderar a condição subjetiva de cada um. Ora, claro, é necessária as leis, são necessárias as leis jurídicas. É necessário pensar que uma lei, por exemplo, ela, quando criada, convoca movimentos importantes de rearranjos institucionais nos contextos sociais. Por exemplo, as questões aí da inclusão da criança psicótica na escola. Até o começo dos anos 2000 não tinha a lei que dizia toda criança preferencialmente numa escola regular. Quando vem a lei produz um efeito. Inclusive de produzir movimentos na perspectiva desta lógica da inclusão. Agora, como eu dizia anteriormente, a gente não pode tomar a bandeira da inclusão social, ela por ela mesma, sem considerar a ética da singularidade do caso clínico. Porque para cada paciente, para cada usuário, para cada psicótico, a gente vai precisar ver como que ele vai dispor dos seus recursos subjetivos para pensar os seus modos particulares de habitar o mundo. Portanto, a gente tem que pensar em inclusão no caso a caso. Por exemplo, vamos ver na próxima aula
a questão do caso Schreber. Há certos lugares simbólicos que são impossíveis para o sujeito psicótico. No caso Schreber, ele, quando foi nomeado pelo rei para assumir a presidência da Suprema Corte, ele não suportou e entrou em crise. Então, a gente não pode ser ingênuo e supor que todo e qualquer lugar é possível para um psicótico habitar. Faltou, portanto, na experiência italiana, uma concepção de subjetividade. Psicoterapia institucional francesa, a experiência de Jean Noury, pensador francês, que orientou a experiência institucional nomeada como Laborde, ou aborda. Pensar, então, que este autor remonta suas bases, suas raízes, às ideias de Pinel e Esquirol, porém, com uma outra concepção de subjetividade. Se o Pinel dizia que o cérebro de alguns era suscetível à explosão de loucura, e essa era a sua concepção de funcionamento subjetivo, a do Pinel, agora, no pós-Segunda Guerra, aqui com Jean Noury, a experiência de Laborde vai se pautar numa outra concepção de subjetividade, que seria de um senhor chamado Jacques Lacan. Então Lacan já tinha produzido seu retorno a Freud, já tinha relido o caso Schreber, já tinha feito seu seminário 3, escrito de uma questão preliminar a todo tratamento possível das psicoses, portanto já havia formalizada a noção, a ideia de construção da metáfora delirante. Claro, acho que é importante dizer isso, uma ressalva. Estou aqui trabalhando textos escritos que estão presentes na literatura. Se hoje a gente faz um paralelo com a instituição Laborde e pensa os CAPs na saúde mental, os CERSANs em Minas Gerais, enfim, os hospitais Dias, como falam os nossos colegas na Argentina, então a gente não vai sustentar a ideia de que, um profissional que vá trabalhar, que vá fazer concurso, ele tenha que ser obrigatoriamente lacaniano. Seria um delírio pensar isso. Inclusive, é interessante pensar também a pluralidade de visões de homem numa equipe de saúde mental. Porém, o que eu estou falando é de um aspecto que está presente aí na literatura e na história aí da reforma psiquiátrica. Então, acho que esse é o primeiro ponto, pensar um território de circulação do paciente doido com a sua produção psicótica e que ele possa, neste território, tratar desta mesma produção psicótica. Um outro aspecto que eu queria mencionar é a política de setor, também presente na saúde mental francesa, e que fala mais ou menos disso, uma ideia de dividir um território de uma cidade em pedaços, em porções menores, fazer um levantamento epidemiológico de um determinado território e, a partir daí, estimar qual seria a incidência de população com distúrbios psicóticos e pensar este território institucional à luz dessa incidência. Isso é importante. Na perspectiva de criar um território na cidade de circulação, de passagem, de modo que ali possa ser possível acolher a produção de loucura e aí sustentar nesta montagem institucional o mesmo tratamento da loucura. Portanto, a gente vai entrar num outro ponto que me interessa, é a ideia da instituição como um coletivo institucional. Vou repetir, a instituição como coletivo institucional, tendo consigo uma tensão com o singular de caso a caso. Quero ficar nesse ponto um minuto. Porque quando a gente nomeia psicoterapia institucional francesa, não é assim, ora, tem a instituição, tem ali a salinha do psicólogo, que está escrito psicoterapia, e aí a pessoa abre a porta e vai lá se consultar com o psicólogo, numa relação dual. Não é disso que se trata.
A perspectiva da psicoterapia institucional é sustentar uma arquitetura terapêutica, portanto, uma gama de dispositivos de tratamento são ofertados. A gente pode pensar isso, por exemplo, no CAPS. O que tem no CAPS? Oficina terapêutica, ateliê de arte, terapia familiar, psiquiatria, psicólogo. Com relação às crianças, oficinas de linguagem, fonoaudiologia. Portanto, tem a arquitetura terapêutica, uma gama de dispositivos de tratamento que são ofertados para os usuários, e os usuários, conforme a concepção de um projeto terapêutico singular ou individual, pensar como que este usuário vai se beneficiar, qual perspectiva de circulação ele vai sustentar, produzir, diante desta mesma gama de ofertas de dispositivos de tratamento. Portanto, fica uma pergunta: como é que um usuário, um paciente, vai circular pelos dispositivos de tratamento de uma instituição? Outro ponto importante, o Jean Noury vai dizer, a gente tem que pensar na função diacrítica, ou os atores sociais do caso, eles devem sempre apontar algo de novo quando o paciente produz alguma coisa nova que se distingue da sua pulsão de morte. Claro, também respeitando o tempo para isso, né? Também ficar atento para tentar manter o semblante na instituição, não incitar fenômenos de massa e por aí vai, né? Tem um ponto que eu acho fundamental para a gente pensar: a reunião de equipe como o coração desta máquina institucional. Ou seja, quando um psicótico circula por distintos dispositivos de tratamento na instituição, ele vai produzir nestes encontros certos acontecimentos, ou se apresenta em fragmentos da sua subjetividade. Para pensar a terapia institucional, a psicoterapia institucional, é fundamental que haja reunião de equipe, que cada profissional relate para os seus pares o que o paciente em questão produziu naquele encontro, de modo que a gente consiga, metaforicamente falando, nestes caquinhos de subjetividade, construir um mosaico ou uma hipótese clínica e compartilhar esta hipótese clínica com seus pares no trabalho. Isso é fundamental. A reunião de equipe é fundamental para justamente a gente ficar atento, para pensar em sustentar a função diacrítica, que eu dizia há pouco, para pensar como que, ao manejar com o paciente no contexto institucional, o paciente possa produzir acontecimentos novos, que possa ajudá-lo a sair da sua própria alienação. Bom, falando disso, né, depois a gente vai falar aqui agora da psicoterapia institucional francesa e o acompanhamento terapêutico. Acho que isso é importante também dizer. Uma das questões, né, que eu queria comentar, que um dos mitos de origem do AT na Argentina tem a ver com Eduardo Kalina, e como relata a Susana Mauer e a Silvia Resniski, né, como que surge o acompanhamento terapêutico, né, nessa perspectiva da instituição, né, do Hospital Dia, por exemplo, certos impasses clínicos, quando, por exemplo, um paciente, ele não se vincula ao tratamento institucional. Então, na instituição, alguém da equipe vai até a casa da pessoa para verificar o que está acontecendo, né? Isso acho que é um ponto importante que eu queria mencionar para vocês. Outro aspecto é de considerar, portanto, essa concepção de subjetividade como operador da prática institucional, e aí, nesse sentido, da gente pensar que há uma superação da dicotomia ou desta divisão social e clínica. Portanto, cabe sim considerarmos essa ideia da inclusão, de que toda e qualquer inclusão na psicose, como diz Viganò, teria que ser uma inclusão simbólica, ou seja, que cabe sim a gente considerar as dimensões subjetivas
para problematizar a inclusão do louco no tecido social. Eu acho que isso é importante. Para fechar, queria dizer que a crítica que a gente pode fazer à experiência francesa é que, ao menos em termos históricos, né, essa experiência não deu conta de abarcar o sujeito na crise psicótica e nem na sua estabilização. Se a gente pode pensar em termos de Brasil, a reforma psiquiátrica brasileira surge com a Constituição de 88. E desde então temos avanços importantes e, lamentavelmente, também retrocessos políticos, né? Mas vamos falar dos avanços. Então, por exemplo, o CAPS, ele também sofreu mudanças históricas. Se no primeiro momento a gente tinha o CAPS como essa instituição de território de passagem, também na época tinha ainda a necessidade de manter as enfermarias psiquiátricas. Porque vejam, um paciente em crise, né? Como é que a gente pensa um critério de internação? Ora, em alguns momentos ela é necessária. Se a gente, por um lado, fala ou critica o manicômio fechado, é porque a gente também fala de uma prática que foi secular de deixarem os corpos dos psicóticos ali como objetos em depósitos. Agora, certos momentos de crise é pertinente pensar uma indicação de internação. Quando que a gente indica uma internação? Quando um paciente ele não tem nenhuma perspectiva de tratamento e quando ele coloca em risco a si mesmo ou a terceiros. Então, naquele modelo clássico de CAPS, né, não dava para pensar em internação, mas aí a política pública brasileira avança e se constrói depois o CAPS 3, que é o CAPS 24 horas. Ufa! Então, é um avanço em termos de política, né? Importante, né? Conforme esses critérios. A outra ponta, a questão da estabilização, né? Se de uma ponta a gente fala da crise, a outra estabilização, também o CAPS muitas vezes parece que não dá conta disso, né? Ou muitas vezes parece que acaba mantendo o paciente no seu contexto institucional. Nesse sentido, pegando o conceito da Maud Manoni, como esburacar a instituição, né? Como criar porosidade com o tecido social, ou então pensar outras modalidades de instituição ou de laço na reforma psiquiátrica. Defendo muito, por exemplo, os CEPCOS, né, que tem aqui em São Paulo, Centro de Convivência Cooperativa. Muito importante, um espaço institucional em que a demanda da loucura é só uma. Então tem lá as senhorinhas aposentadas, tem lá também os adolescentes que vão pegar o preservativo para o fim de semana. Quer dizer, a gente pode pensar uma instituição de uma circulação, né, de heterogeneidade da população e a loucura como mais uma, e aí essa oferta de política pública de um centro de convivência como um laço que se aproxima ao laço social. Né? Ora, um usuário que dá conta de se sustentar num século, né, ele já está mais próximo, né, da sua perspectiva aí de inclusão social. Né? Acho que isso é importante, por exemplo, nessa relação que há, ou essa dobradiça entre tratamento e laço social que um centro de convivência oferece, essa questão, por exemplo, né, com a economia solidária, um tema fundamental e que a gente vai voltar nisso no nosso outro módulo, a clínica do acompanhamento terapêutico. Essa discussão ela é pertinente. Para pensar, por exemplo, isso, como que uma cooperativa oferece, em termos de política pública, um laço de trabalho em que o paciente possa eventualmente entrar em crise, surtar, ficar 3 semanas afastado e depois voltar e não perder a sua pertinência naquele contexto de trabalho. Né? São questões que eu estou abrindo para vocês aqui. É isso.